Paz de Cristo a todos os pregadores, pregadoras que estão neste momento me acompanhando. Vamos para a aula de número 2. Você que ministra a palavra de Deus, tem o sonho também de pregar, se ainda não ministra, mas tem essa vontade. Nós vamos para a aula de número 2, princípios para o estudo bíblico. Na primeira aula nós aprendemos como pregar um sermão bíblico. E agora, na segunda aula, nós vamos ver os princípios para o estudo bíblico. Todo sermão deve partir do texto bíblico. Entenda, a fonte do seu sermão chama-se o texto bíblico. Então, antes de preparar o esboço do sermão, estude o texto. É quando você for pregar, antes de você preparar o esboço, ao pegar o texto, preocupe-se antes em estudar o texto. Depois que você estudar o texto, você pode preparar o seu esboço. Não cometa esse erro de preparar o esboço para depois você estudar o texto. O pregador precisa entender o que o texto diz. Esta é a missão do pregador, entender o que o texto diz para poder preparar o seu esboço. Isso é essencial para poder então preparar o sermão. Você precisa estudar o texto de tal modo que você consiga entender o que o texto diz. E como entender o que a Bíblia diz? Nós precisamos dos princípios para um estudo bíblico visando o sermão, que são princípios que a hermenêutica nos garante. Então, entenda as regras básicas da hermenêutica. A hermenêutica, a arte e ciência da interpretação bíblica. A hermenêutica é aquela ciência que define quais são os princípios para a interpretação bíblica. Então, é na hermenêutica. Você, pregador, eu te aconselho a você abraçar a hermenêutica, porque a hermenêutica é fundamental para o estudo dos textos bíblicos, porque é a hermenêutica quem vai fornecer as ferramentas para você fazer a interpretação bíblica e de maneira correta. Então, nós seguimos a seguinte linha de pensamento hermenêutico, que a Bíblia tem que ser levada em consideração na sua interpretação. A interpretação precisa ser histórico, gramatical, literária. Então, a gente precisa levar em consideração que a interpretação precisa ser histórico, gramatical, literária. Então, aprenda isso. Abrace isso para você, para a sua vida como pregador, para que haja um completo comprometimento com a boa interpretação das Escrituras. Veja alguns princípios que você deverá usar no estudo do texto do seu sermão. Quando você for preparar um sermão, que você for estudar o texto, estes princípios aqui, eles vão te ajudar a você, ao concluir o estudo do texto, eles vão ajudar você a preparar o seu sermão de maneira mais prática e rápida. Primeiro princípio, aprenda a observar bem o texto bíblico. Você precisa aprender a observar bem o texto bíblico. Observe com atenção. Quando você notar todos os elementos passíveis de serem estudados em um texto, você faz a observação. Quando você lê o texto, você vai anotar, você vai destacar os elementos ali naquele texto que são elementos que eles são interessantes, são relevantes, são elementos, termos técnicos, teológicos, assuntos importantes da Bíblia, palavras que você não entendeu e tantos outros termos ali que você pode observar com carinho, com atenção, para destacá-los para
o estudo destes termos dentro do texto. Vamos lá a exemplos. Palavras, né? Note as palavras do texto. Quais são as palavras ali que você acha que precisa fazer uma análise delas? Então, vá destacando o contexto, em que contexto este texto está, quem escreveu, para quem escreveu, e leia o texto em várias versões. Pegue várias versões da Bíblia e faça a leitura do texto, para que você possa sentir o texto, para que você possa ter uma sinergia com o texto. Em segundo lugar, o segundo princípio, interprete o texto dentro do seu contexto, tá? Você precisa fazer a interpretação do texto dentro do seu contexto. Se o contexto é literário, a ênfase é literária, então você vai ter que fazer a interpretação dentro deste contexto. Se o contexto é um contexto histórico, que demonstra uma relevância neste sentido, então você precisa fazer a interpretação dentro do seu contexto. Nós temos o contexto histórico, o contexto gramatical, a gente precisa ver o contexto imediato, que está antes e depois do texto, o remoto, é possível também fazer uma análise levando em consideração o contexto remoto, algo que está em um outro capítulo, em outro livro que se relaciona com o texto. Então isso aqui é princípio de interpretação. Em terceiro lugar, identifique a ideia principal e secundárias do texto. Ou seja, quando você escolhe um texto para pregar, naquele texto existe um assunto principal. Existe uma ideia ali principal. Então isso aqui nós chamamos de ICT, ideia central do texto. Já na homilética também nós chamamos também de ideia homilética. Essa ideia homilética, essa ideia central é o assunto do texto. É o assunto que o texto está propondo, né? E este assunto ele vai se tornar o tema do seu sermão. E sobre este assunto no texto, vão haver pontos que vão fundamentar ou defender este assunto, ou desenvolver o assunto, por que não dizer. Então, estes subpontos que vão desenvolver o assunto, nós chamamos eles de subpontos e eles serão os tópicos do seu sermão. Então, todo texto fala de um assunto, todo texto desenvolve aquele assunto. Então, o assunto é a ideia central, é a ideia homilética, é o assunto do texto, e todo o texto desenvolve aquele assunto que são os seus subpontos, que serão os pontos do seu sermão. Em quarto lugar, correlacione o que estudou com os demais textos da Bíblia para se ter uma ideia geral do assunto. Faça essa correlação, já até citei antes, e você precisa fazer esta correlação com os demais textos da Bíblia para fundamentar o que você realmente está estudando. Em quinto lugar, a contextualização. Como a situação tratada no texto se relaciona com os dias de hoje. Então, quando você estuda o texto, em quinto lugar, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma contextualização. Quando você está estudando o texto, você vai onde? Você volta ao passado, você vai até o local, a geografia, a data, aqueles dias em que o escritor ele escreveu o texto. E você vai até lá. Você faz toda a pesquisa, todo o estudo. E na contextualização, você traz o texto para os nossos dias. Você vai buscar o texto para os nossos dias. Você vai contextualizar o que este texto significa nos dias de hoje. Como é que ele se relaciona com a sociedade de hoje, com as pessoas de hoje, com o sistema de hoje. Como é que este texto ele se relaciona? Você vai fazer uma correlação, uma contextualização, por que não dizer,
do texto, e isso vai te ajudar muito na hora de você pregar, porque você vai trazer o texto para os dias de hoje, você vai contextualizar ele. Você não vai atualizar, mas você vai contextualizar. E em sexto lugar, por fim, faça aplicações baseado no que você estudou. Então você vai fazer aplicações. Você leu o texto, estudou ele, chegou às suas conclusões, e aí então você vai fazer as aplicações. Você vai ver quais são as lições práticas que você pode extrair daquele texto. Quais são os ensinamentos? Tipo, quando você está lendo Josué capítulo 6, aí você estuda Josué capítulo 6, você chegou à conclusão ali de tudo e você quer tirar dali algumas aplicações. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de aplicações. Quando você lê o texto lá, você vai ver que o povo rodeou a cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia rodeou 7 vezes. Então, qual é a aplicação que a gente pode tirar desta lição? É que a gente pode iniciar a obra de Deus, os trabalhos de Deus, de modo um pouco lento, de modo mais calmo, de modo não tão acelerado, mas chega uma certa etapa que nós precisamos acelerar. Então, o segredo não é iniciar a todo vapor. O segredo é você continuar e concluir a todo vapor. Então, a gente pode tirar uma aplicação, tipo assim, ali do texto, dentre outras e várias aplicações que você pode tirar depois que você estudou um texto. Então, você vai fazer aplicações do seu texto. Que Deus te abençoe, fique com esta segunda aula. Te aguardo na terceira aula e quero te ajudar a você ser um pregador mais eficaz e comprometido com a Bíblia e um pregador cheio da presença do Espírito Santo. Deus te abençoe, pregador e pregadora.